Será que nesse capítulo o Fujimoto trouxe nas entrelinhas mais um indício de que o Potita não é o demônio da motosserra, mas sim um outro demônio? Considerando que o Chainsaw Man Fake consegue controlar os humanos que foram transformados em fakes do Chainsaw Man, qual seria a sua real identidade? Nós vamos conversar sobre essas e outras teorias ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 202 de Chainsaw Man. Se você puder me ajudar a continuar com o meu trabalho no canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando, deixando o seu like nesse vídeo ou comprando os mangás do Chainsaw Man pelo meu link na Amazon. No capítulo passado, quando o Denji pediu ajuda a Yoro, ela simplesmente meteu um bang no braço da figurante que o Denji estava tentando salvar e ele ficou puto com a atitude da Yoro, sendo que ela ainda o provocou, dizendo que ele não precisava de nenhuma outra mulher além dela. E dando sequência, esse capítulo começa com Denji e Yoro se encarando, até que ela quebrou o silêncio, perguntando se o Denji tava putinho, e logo em seguida perguntou pra ele: quer transar? Logo nesse primeiro painel, já teve um problema de tradução em algumas línguas, mas não na tradução do português. Até a galera da Kaisen Backup se manifestou no Twitter X, e eles confirmaram que o contexto da frase da Yoro é de fato sexual. Então, basicamente o que ela quis dizer foi: você tá bravinho? Então cai dentro de mim. Bem danadinha essa Yoro, né? Como sempre. Mas enfim, o que importa é que a tradução do português, em que a Yoro disse quer transar, tá correta porque captou certinho o contexto sexual do que ela quis dizer. O Denji ativou o Randandandan e a Yoro, talvez pra mostrar que tá do lado dele, pelo menos ainda, né? Lançou um bang na direção do Chainsaw Man Fake, que saltou pra desviar do golpe. Como a mira da Yoro acertou o chão, o solo se partiu em várias pedras e o Denji se valeu disso pra atacar o Chainsaw Man Fake enquanto ele estava no ar. Ele já tinha conseguido cortar um dos braços do Fake no capítulo anterior e agora conseguiu cortar o outro braço restante. E como o Fake estava sem os braços, meio que isso o impossibilitava de atacar o Denji. Pelo menos por hora, né? O Fake achou que Denji e Yoro simularam uma briga de propósito, com o objetivo de pegá-lo desprevenido, mas o Denji negou que essa tivesse sido a intenção, porque, na verdade, a Yoro era maluca e nada daquilo havia sido planejado. E a Yoro, por sua vez, considerando que a luta já estava praticamente resolvida, ela queria ir embora logo porque estava esfriando e gritou: morra! Metendo mais um bang na direção do Chainsaw Man Fake. Só que aí, o Fake mostrou que tinha uma carta na manga. Do nada, dois humanos que haviam sido transformados se jogaram na frente do Fake. Eles acabaram sendo atingidos em cheio pelo bang da Yoro e, logicamente, ficaram em pedaços, enquanto o Fake saiu ileso do golpe. Não bastasse isso, vários Fakes do Chainsaw Man se reuniram ao redor do Fake, sendo que uma figurante abraçou o capeta, mas ela não foi a única. Vários Fakes humanos começaram a se entrelaçar de uma forma estranha. Eles foram se aglutinando numa espécie de simbiose, como se eles fizessem parte do corpo do Chainsaw Man Fake. E nisso, os Fakes meio que tiveram parte dos corpos absorvidos pelo Chainsaw Man Fake e eles começaram a formar um novo braço do capeta. Esses Fakes humanos ficaram sem as roupas e a Yoro tava achando tudo aquilo muito nojento. O Chainsaw Man Fake afirmou que o Denji não se sentia mal em cortar pessoas que ele nem conhece, mas tinha dúvidas se ele seria capaz de cortar pessoas que estavam implorando por ajuda. Nesse momento, as motosserras nas cabeças dos Fakes começaram a sumir porque eles foram transformados de volta em humanos pelo Chainsaw Man Fake. Até então, esses Fakes pareciam um bando de zumbis agindo de forma involuntária, mas no momento em que eles recobraram a consciência, eles começaram a sentir frio, já que estavam pelados, e ficaram confusos e nervosos porque, né, eles não faziam ideia de como foram parar ali naquela situação. Mas afinal, como o Chainsaw Man Fake consegue controlar os humanos que foram transformados em fakes? Vale lembrar que as transformações em massa surgiram a partir dos fiéis da igreja do Chainsaw Man, que fizeram um contrato com o demônio do fogo, acreditando que era com o demônio da justiça, sendo que com um contrato eles poderiam assumir a forma que desejassem. E a partir disso, ocorreu uma eclosão em massa de humanos transformados em fakes do Chainsaw Man. Então, considerando a habilidade de controlar os fakes do Chainsaw Man, que surgiram a partir do contrato com o demônio do fogo, faz sentido que o Chainsaw Man Fake seja o demônio do fogo. Além disso, como a motosserra na cabeça dos fakes
acabou derretendo, isso poderia ser mais um indício de que esse cara é o demônio do fogo, ou ao menos que ele poderia ter alguma ligação com ele. Como eu já trouxe em detalhes essa teoria de que o Chainsaw Man fake pode ser o demônio do fogo no review do capítulo 196, eu não vou ficar repetindo essa teoria agora. De qualquer forma, depois que o fake começou a falar no plural e disse que o demônio da justiça estava dentro dele, eu comecei a ter dúvidas da teoria de que ele poderia ser mesmo o demônio do fogo. Até porque o Balen já deu a entender que o demônio do fogo é um dos pokémons da morte. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido a morte transformar o Chainsaw Man fake em seu pokémon se ele era o demônio do fogo o tempo todo, uma vez que, em tese, ele já tá sob o seu controle, né? Mas será então que esse carinha poderia ser um híbrido do demônio do fogo? É uma possibilidade. Ou então, considerando que ele absorveu os fakes do Chainsaw Man, será que ele fez a mesma coisa com o demônio da justiça? Ou melhor dizendo, será que na verdade ele absorveu a transformação demoníaca da Yuko, já que ela teria feito um contrato com o demônio da justiça? Na real, eu acho que a Yuko também foi enganada e fez um contrato com o demônio do fogo, e não com o demônio da justiça, mas enfim. Bom, uma outra teoria que eu vi por aí é de que o Chainsaw Man fake poderia ser uma espécie de demônio da motosserra, nascido a partir do medo que as pessoas têm do Chainsaw Man. Isso explicaria como ele consegue manipular os fakes, inclusive os assimilando para reconstruir o seu corpo. E isso explicaria também como ele consegue reverter a transformação dos fakes de volta para humanos, o que até então parecia ser irreversível. Por outro lado, eu acho que essa teoria não faz tanto sentido porque, assim, em tese, o medo do Chainsaw Man serve para fortalecer o Pochita e o Denji e não para gerar o nascimento de um novo demônio. A não ser que o Pochita não seja o demônio da motosserra, mas sim um outro demônio, como o demônio da vida, o demônio do esquecimento, enfim. É uma teoria que eu já trouxe num vídeo específico sobre a real identidade do Pochita. Nesse caso, se o Pochita não for realmente o demônio da motosserra, mas sim um outro demônio, aí faz sentido que o medo das pessoas do Chainsaw Man gerou um novo demônio. Só que no final da parte 1, a Makima comentou que o amor das pessoas pelo Chainsaw Man deixou o Denji mais fraco. Então, se o próprio Denji sofre essa oscilação de poder conforme as pessoas amam o Chainsaw Man, então o mesmo raciocínio se aplica quando as pessoas sentem mais medo do Chainsaw Man, porque assim ele fica mais forte. Agora, uma outra teoria sobre a identidade verdadeira do Chainsaw Man fake é que ele pode ser tipo o Papai Noel, que recebeu apenas uma parcela de poder quando fez um contrato com o demônio da escuridão, sendo que ataques realizados no escuro não tinham efeito contra ela. Então, no caso, alguém pode ter feito um contrato com o demônio do fogo e teve os poderes amplificados em razão de ter obtido um pedaço do demônio do fogo igual ao Papai Noel. Isso explicaria o poder do fake de conseguir transformar os fakes humanos de volta ao normal e depois incorporá-los no próprio corpo. E isso também explicaria como o Chainsaw Man fake teria poderes do demônio do fogo, controlando aqueles que firmaram um contrato com esse capeta, sem que ele seja o demônio do fogo. Enfim, os fakes que foram transformados de volta em humanos não estavam entendendo nada. Afinal, eles não faziam ideia de como foram parar ali, muito menos de como se encontravam naquela situação bizarra. Fato é que bateu desespero nesses figurantes, mas um deles reconheceu que o Chainsaw Man Denji estava ali e ficou muito feliz em vê-lo porque tinha esperanças de que o Chainsaw Man poderia salvá-lo. Assim, é uma pena que, antes de ser controlado pela morte, o Chainsaw Man fake realmente parecia ser uma espécie de herói da justiça e eu tava achando esse cara até bem carismático. Mas agora ele virou um capeta bem do mal, né? Enfim, o Chainsaw Man fake usou seu novo braço com um emaranhado de humanos para atacar o Denji, que desviou. Só que nisso, as pessoas presas no braço colidiram direto com o chão. Aí com isso, é lógico que elas ficaram bem machucadas, estavam morrendo de dor, e um figurante pediu socorro ao Chainsaw Man. E como o fake estava usando os humanos como seus novos braços, aquilo deixou o Denji numa situação complicada porque se ele atacar usando as suas motosserras, ele vai matar as pessoas. E óbvio que ele não quer fazer isso. E de fato, essa é uma estratégia eficaz contra o Denji e também contra o Pochita, porque ambos não querem machucar os seres humanos e sempre buscam evitar que isso aconteça. Tudo bem que teve uma vez que o Denji escolheu salvar um gato do que humanos, mas de maneira geral, o Denji tem uma índole de
salvar as pessoas. Agora, a Ayoro tá cagando pra humanidade. Então ela não tem o menor problema em meter um bang no Chainsaw Man fake e mandar pelos ares as pessoas que se fundiram com ele. Então, esse é o tipo de estratégia que funcionaria com o Denji, mas não com a Ayoro. Ainda mais considerando que ela me parece meio impaciente e já tá querendo ir embora porque começou a esfriar. Ou seja, se ela tiver a chance de acabar com essa luta o mais rápido possível, ela vai tentar fazer isso. E se mais pessoas inocentes morrerem no processo, ela não tá nem aí pra isso. Mas é óbvio que o Denji não vai simplesmente aceitar que a Ayoro mate humanos como se fossem formigas na sua frente, né? Foi o que eu falei em vídeos anteriores. Eu não duvido que em algum momento a Ayoro traia o Denji e tente enfrentá-lo pra transformá-lo em arma. Eu só torço pra que isso não aconteça tão cedo e que eles continuem sendo aliados por um tempo. Mas voltando ao Denji, ele tava numa sinuca porque se ele não fizesse nada e continuasse desviando dos golpes, o Fake iria continuar dando porrada no chão e machucando as pessoas. Por outro lado, se o Denji contra-atacar o Fake usando as motosserras, ele vai matar as pessoas. Então, é muito difícil pro Denji tomar uma boa decisão porque as pessoas vão se ferrar de uma forma ou de outra. E de certa forma, eu acho interessante ver o Denji hesitando porque ele já fez muita bizarrice. Ele já até cometeu o canibalismo naquelas pessoas árvores no mundo da velhice, porque, né, ele fez o que era necessário para ajudar o Potita. E o Denji já se questionou se ele ainda era humano lá no início da história, quando ele não sentiu absolutamente nada pela morte da Himeno. Mas nessas horas, quando o Denji hesita em machucar as pessoas, fica claro que ele tem um coração bom e que ele realmente busca ser um herói de verdade para as pessoas. De qualquer forma, o jeito como o Chainsaw Man Fake tá usando as pessoas como reféns me lembrou como o Papai Noel usou as pessoas como bonecos para atacar o Denji, já que ambos se valeram da hesitação do Denji em machucar inocentes como arma. Ele claramente não queria matar as pessoas e no início ele tentou fugir da luta, mas isso acabou sendo inevitável porque ele precisou se defender. Infelizmente, talvez a melhor opção do Denji seja acabar rápido com a luta para dar a eles uma morte rápida ao invés de uma morte prolongada e dolorosa. E quando o Denji enfrentou o Papai Noel, a dica que a Quanti lhe deu foi acreditar que aqueles caras eram apenas bonecos que estavam imitando os humanos. Se o Denji pensasse dessa forma, ele conseguiria matá-los, mas se os enxergasse como humanos, ele continuaria hesitando. Então pode ser que o Denji use uma estratégia semelhante agora. E caso o Denji não tenha coragem de fazer isso, a Ayoro tem de sobra. A não ser que ela considere mais divertido ver os humanos sofrendo, né? O que eu não duvido. Enfim, esse foi mais um capítulo que eu achei bem curto e bem morno, que nem os anteriores. E o pior é que já teremos uma pausa na semana que vem, após apenas 2 capítulos. Mas se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.